Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou falar com você sobre algumas perguntas que eu recebi no meu perfil do Instagram, @michelecoelhoadv. Mas calma aí, se você é novo no canal, eu quero me apresentar para você. Eu sou Michele Coelho, sou advogada trabalhista, sou especializada em consultoria, mentoria, compliance, todo o universo protetivo, tanto para sua casa quanto para sua empresa. E sendo novo, eu já te indico que se inscreva no canal, ative as notificações para não ter mais problema na área trabalhista. E já aproveita e deixa aqui o seu curtir para o conteúdo chegar a outros empregadores que também precisam. A primeira pergunta: quantas suspensões são necessárias para demitir por justa causa? Não existe uma fórmula mágica, uma receita de bolo que vai te levar a justa causa perfeita, justa causa imbatível, que você não corre risco de chegar na Justiça do Trabalho e o juiz do trabalho virar para você e falar assim: opa, justa causa tá mal feita, vou reverter para como se você tivesse dispensado sem justa causa. Então agora você vai pagar multa do FGTS, você vai pagar aviso prévio. Então, um checklist para te assegurar a chegar na justa causa da melhor maneira possível através de advertência e suspensão. Primeiro de tudo, a sua empresa precisa possuir regras claras. E não é só possuir as regras, os seus funcionários precisam ter conhecimento que as regras existem. Então, você precisa ou fazer uma reunião. Na reunião, você vai montar uma ata de reunião, colocar todas as regras da empresa e você vai falar com os funcionários sobre cada regra. E eles vão assinar a ata de reunião junto com você. Ou então você vai partir para um regulamento interno e montar todas as regras internas da sua empresa. E da mesma forma, os empregados precisam ter conhecimento do regulamento interno, das regras que estão no regulamento, para você aplicar. Depois que está tudo certo, os empregados sabem que a sua empresa tem regras. Eles precisam começar a cumprir as regras. A partir do momento que eles descumprem as regras, você vai, primeiro de tudo, observar a gravidade da regra descumprida. Então, por exemplo, se a regra é não pode utilizar celular no ambiente de trabalho e você viu o seu funcionário mexendo no celular, você vai aplicar direto uma suspensão? Eu acredito que não, porque aqui vale a pena uma advertência, não é grave o que ele fez. Agora, se o seu funcionário ele brigou com outro funcionário no ambiente de trabalho, é algo mais grave, não é? Então você vai aplicar a suspensão aqui. E você vai seguindo com advertência até chegar na suspensão. Você tem que ir sentindo. Qual que é o sentido de você aplicar a advertência e de você aplicar a suspensão? Primeiro de tudo, a advertência é para você conversar com o funcionário e pedir para ele mudar a atitude, a regra que ele descumpriu, a atitude que ele está tendo frente à empresa. Por quê? Porque senão você poderia ter dispensado ele sem justa causa. Então aqui você decidiu não dispensar ele sem justa causa e decidiu dar mais uma chance. Depois ele descumpriu outra regra da empresa, ele cometeu outra falta e você foi lá e aplicou outra advertência. Ah, agora ele brigou no ambiente de trabalho, ou ele teve um ato que foi mais grave, ou então já é a terceira ou quarta vez que ele está usando o celular no ambiente de trabalho. Ah não, agora eu vou ter que dar a suspensão, porque não adiantou mais conversar, não adiantou mais advertir para ele mudar a postura dele. Eu estou advertindo para ele mudar a postura dele. Não adiantou mais. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou partir para a suspensão. Por quê? Porque na suspensão, ele vai ficar alguns dias em casa. Não existe também uma quantidade de dias. Então pode ser 1 dia, 2 dias, 3 dias. Só não pode chegar a 30 dias, porque senão dá abandono de emprego. Então, digamos que no seu exemplo, ele ficou 3 dias em casa. Os 3 dias que ele ficou em casa tem que ser o suficiente para ele pensar no que ele fez, nas regras que ele descumpriu, e para ele voltar para a empresa com uma atitude diferente. Por isso que tanto na advertência quanto na suspensão, a comunicação precisa ser clara. Você tem que falar: olha a regra que você descumpriu. Você tá vendo a reunião? Olha aqui a ata que você assinou. Você sabia que a regra de celular existia? Olha a regra que você descumpriu. Por que tá acontecendo isso? Bom, tá aqui sua advertência ou tá aqui sua suspensão. Você não mudou, ou você já deu a suspensão e ele continua insistindo.
para você chegar na justa causa, o que tem que estar claro entre advertência e suspensão? Tem que estar claro que você tinha a escolha de dispensar o seu funcionário sem justa causa. E você não fez. Você insistiu no funcionário, você deu advertência, você falou que você não gostou, você mostrou as regras que ele descumpriu, você deu a suspensão para ele ir para casa e pensar no que ele fez. E agora, para você como empregador, não tem mais alternativa. A única coisa que você pode fazer é aplicar a justa causa. Porque ficou claro a insistência de transformação, digamos, de postura que você teve com aquele funcionário. Então, chegou na justa causa. Só que ainda assim, na hora que você chegou na justa causa, não dá para assegurar que você fez a justa causa mais perfeita do mundo. Então, o que você precisa fazer é, efetivamente, de forma resumida, ter regras claras, mostrar que o funcionário descumpriu as regras, mostrar que você tinha a hipótese sim de dispensar sem justa causa, só que você não fez. Você insistiu na mudança de postura do funcionário. E você insistiu com advertência e suspensão. Ele não mudou. A sua única alternativa, chegar na justa causa, tá bom? Então, que fique claro, não existe uma receita de bolo que vai te levar à justa causa perfeita através da aplicação de advertência e suspensão. Então, próxima pergunta. Funcionário faltou e não trouxe atestado do dia, disse que foi fazer exame de Covid. Como agir? Infelizmente, quando nós falamos de um Covid, de uma pandemia, nós estamos falando de um momento de instabilidade. Ninguém sabe como que vai ficar as atitudes que você, como empregador, vai tomar no dia a dia da sua empresa referente ao Covid, porque nós não temos estabilidade nenhuma. É algo completamente novo. Só que o que acontece? Aqui, ele faltou, ele não te entregou atestado, ele disse que foi fazer exame de Covid, ele te deu um comprovante da farmácia, algo para realmente justificar o porquê ele foi? Ou ele te ligou falando assim, olha, não tô bem, eu vou fazer o exame de Covid, talvez você teria a possibilidade de ter autorizado. O que eu faria aqui? Aqui eu entendo que você pode descontar o dia sim. Por quê? Porque ele faltou, é uma falta injustificada e se ele não apresentou nenhuma comprovação de que ele foi fazer o exame de Covid, então não tem o que fazer, né? É a palavra dele. Agora, o que acontece? Se é aquele caso daquele funcionário que veste a camisa da empresa, é um funcionário que você confia muito, ele tá no dia a dia com você, tudo que ele fala, ele faz, é realmente uma pessoa que você já tá observando que tem caráter. Então, se for esse tipo de funcionário, aí você avalia. Conversa com ele, pode ver se realmente ele foi fazer o exame, ou se aconteceu um outro momento que ele não pode ter o dia descontado. Então, leve a comunicação a sério. Mas se for um funcionário que faltou, não te avisou nada e simplesmente chegou e deu uma desculpa de exame de Covid para você não descontar o dia, eu entendo que pode descontar sim, tá bom? Mas lembrando que quando fala do assunto Covid, é um assunto de instabilidade, ninguém sabe o que vai acontecer, porque é novo. Continuando, funcionário pediu demissão dizendo que era maltratado, o melhor caminho é o acordo? O que acontece? O funcionário pediu demissão, ele pediu para sair da empresa. Ele tá falando que era maltratado. Ele era maltratado? Primeira coisa que você precisa entender. Você precisa conversar com ele e falar assim, por que ele foi maltratado? Você tem que pegar o feedback dele da empresa, porque você também como empresário tem que mudar. Então se ele tá pedindo demissão, falando que é por conta de maus tratos, pergunta para ele, mas quem te maltratou? Qual a situação que aconteceu? Quantas vezes aconteceram os maus tratos? Porque dependendo da quantidade de vezes vai chegar no assédio moral. Você tem que entender, você tem que pegar o feedback na empresa, porque às vezes o gerente da sua empresa está maltratando o funcionário e você não está nem sabendo. Então você tem que pegar o feedback. Você viu que pode ser que tenha realmente caso de maus tratos. Vai em outro funcionário do mesmo setor, chega para ele e pergunta se ele já viu casos de maus tratos na empresa, como que é o dia a dia dele na empresa, você tem que assuntar, mas não mostrando que você sabe que ocorrem os maus tratos. Você não pode chegar e falar assim, olha, a pessoa X, ela maltrata funcionário? Não. Você tem que falar assim, como que é o dia a dia na empresa, se ele gosta do ambiente de trabalho, se ele já viu algum caso de maus tratos que deveria te sinalizar. Então você vai conversar com os funcionários e buscar entender o que está acontecendo. Depois que você viu que existe os maus tratos ou não existe os maus tratos, você pode fazer sim um acordo com
a sua funcionária, com o seu funcionário, não tem problema nenhum, tá bom? Mas primeiro verifique se existe os maus tratos. E você, como empresário, receba o feedback desse funcionário que saiu da empresa pedindo demissão por maus tratos. Antes de tudo, depois você vai fazer a investigação dentro da sua empresa para ver se realmente acontecem os maus tratos, se alguém já viu, já presenciou. Agora vamos lá. Como chamo a atenção das minhas lideradas sem parecer grossa e incentivar a vender sem pressão? Geralmente, quando as pessoas falam assim, como eu chamo a atenção sem ser grossa? Tá naquele caso de mandar, acha que manda nos funcionários. Quando você pensa que você está chamando a atenção, você está esquecendo da parte que você está conversando, você está comunicando para os funcionários como que você gosta que o trabalho seja realizado. E uma forma de você se comunicar sem ser grossa é você comunicar tranquilamente, com o seu jeito. Mas é claro que assim, existe limite. Então você não vai gritar com o funcionário, você não vai xingar o funcionário, você vai tratar com respeito. Você vai falar assim, olha, Joana, vem aqui, deixa eu falar com você. Então, olha o que está acontecendo. Esse mês as vendas foram super fracas e tem um cliente X que está reclamando do seu atendimento. O que você acha? Você tem que jogar uma pergunta. O que você acha que dá para melhorar no atendimento para o cliente X ficar satisfeito? O que você acha que nós, como empresa, podemos melhorar para o cliente X ficar satisfeito? E o que você acha que dá para nós fazermos juntos para aumentar o faturamento da empresa? É conversa, é comunicação. Ou então, se você viu que está tendo muita conversa entre os funcionários no ambiente de trabalho, é só você falar assim, pessoal, vamos focar no resultado? Porque tá muita conversa aqui hoje. Vamos focar, nós temos resultados, nós temos metas. E é aí que eu quero chegar. Você falou, incentivar a vender sem pressão. Você vai fazer metas claras, as metas podem ser mensais, anuais, semanais, da forma que você achar melhor e que se aplica à sua empresa. Só que, o que acontece? Você tem que estabelecer micro-resultados. Porque, imagina, eu vou com você escalar o Monte Everest. A gente olha lá pro topo, você provavelmente vai falar assim, ah, tá bom que eu vou longe desse tanto. É a mesma coisa quando você faz, por exemplo, uma meta anual. Imagina começar o mês de janeiro, o seu funcionário olhar lá pro mês de dezembro, ver que é quando ele vai bater a meta, ele pensar assim, ah, agora eu não preciso fazer nada. Deixa chegar outubro, novembro, que vai estar perto de dezembro, aí eu faço, porque daí eu bato a meta tranquilamente. Agora, se você constrói micro resultados para os seus funcionários atingirem, e os micro resultados que eles vão atingir levam cada vez mais a proximidade da meta que está lá na frente, como no exemplo que eu dei, vamos escalar o Monte Everest, só que se nós formos pouquinho por pouquinho e comemorando cada pouquinho que nós atravessamos, uma hora a gente chega lá em cima sem nem perceber. Da mesma forma, você vai fazer com os micro resultados. Você vai fazer um grande caminho, é a meta que está lá no final do ano. Então, a gente está em janeiro e tem a meta lá do final do ano de dezembro. Eu vou fazer micro resultados, construindo o caminho passo a passo, que eles vão dar resultados para chegar no resultado final, que é lá em dezembro. De uma forma que os funcionários não vão nem perceber. E vocês vão comemorando os micro resultados. Você não precisa pôr pressão, porque os funcionários que estão incentivados em cumprir metas, em estar focado no resultado da empresa, ajudar a empresa a crescer os resultados da empresa, e eles estão incluídos no dia a dia da empresa. Então, você conversa com os funcionários sobre os micro resultados, você reconhece os que estão se empenhando, não precisa de pressão. Pressão você põe em quem não está interessado. Então, aqui não precisa de pressão. Conclusão da sua pergunta. Primeira, você não manda em ninguém, se comunica de forma clara. Deixa claro que você precisa daquele funcionário. E a segunda, estabeleça metas, mas comemore os micro resultados, para ficar estimulante e motivacional a jornada até a meta final. E, inclusive, a parte de vender sem pressão, você só precisa pôr pressão, para mim, na minha opinião, em pessoas que estão desmotivadas. As pessoas que estão focadas e motivadas no resultado da empresa, elas não precisam de pressão, elas só querem dar cada vez mais e mais e mais retorno para a empresa que elas trabalham. Hoje são as perguntas que eu escolhi. Foquem
em cada um dos assuntos que nós falamos. Então é isso, me mande as suas dúvidas aqui nos comentários, me mandem também mais perguntas lá no meu perfil, @michelecoelhadv, para que eu possa trazer aqui mais vezes no YouTube. E eu te vejo no próximo vídeo.